seres humanos começaram a contar histórias há pelo menos 30 mil anos. Começámos por desenhar nas cavernas as presas e os predadores. Com o tempo, deixámos de desenhar conceitos e ideias e passámos a desenhar os sons das palavras. Assim, nasceram os alfabetos. As histórias, que até então passavam de boca em boca, passaram a viajar de mão em mão, nos papiros, nos pergaminhos e, mais tarde, nos livros. Uma boa história tem o poder de prender a atenção do ouvinte e de transformar pela positiva os momentos de aprendizagem. Por isso mesmo, hoje trazemos uma metodologia ativa de aprendizagem, a do storytelling, que consiste em contar histórias de forma envolvente e cativante, de fácil aplicação, focando-se no que é simples, prático e eficaz no ensino. Esta metodologia ativa pode ser aplicada de modo a orbitar em torno dos alunos, permitindo-lhes uma conexão de proximidade com o docente, através da empatia ou pelo paralelismo de histórias pessoais e, ao mesmo tempo, desenvolver competências sociais e técnicas para lá da memorização de conceitos. Na abordagem que se segue, usaremos como tema o sistema respiratório dos animais, dando várias pistas de como abordá-lo em sala de aula, nomeadamente através de experiências pessoais, explicações científicas e curiosidades. O intuito deste webinar não é explicar-vos a técnica, mas sim como aplicá-la de forma objetiva e eficaz, de modo a obterem um melhor e maior rendimento das vossas aulas. Sentem-se confortavelmente e atentem à próxima história. 1 minuto e 15 segundos. 1 minuto e 15 segundos foi o tempo máximo que eu alguma vez aguentei debaixo de água sem respirar. Em miúda, levava um relógio cronómetro e sentava-me no fundo da piscina, de pernas cruzadas, agarrada à escada, contando cada segundo que passava. Achava eu que era uma pequena sereia. Cada tentativa de bater o tempo anterior era vivida intensamente, sentindo como o corpo se adaptava à privação da entrada de oxigênio e saída de dióxido de carbono. Segundos antes de desistir de bater recordes, sentia-me presa no meu corpo, a encolher e como se não tivesse muito mais energia. Então, subia à pressa para a superfície, destapava o nariz e abria a boca ao máximo para receber todo o dioxigênio que estava em dívida. Provavelmente, desse lado também terão tentado a mesma façanha em crianças. Ou estarei errada? Nós, humanos, adoramos fazer de conta que nos adaptamos perfeitamente a todo e qualquer ambiente. Só que não é bem assim. Por alguma razão, a evolução levou milhões de anos a aperfeiçoar diferentes formas de respirar nos mais variados seres vivos, consoante o meio em que vivem. Nada é feito ao acaso. Está tudo desenvolvido até ao mais ínfimo pormenor. No meio de todas as diferenças de processos respiratórios entre nós e um tubarão, uma rã ou um gafanhoto, o processo básico é o mesmo: obter o ar de que precisamos e deitar fora o que não nos faz falta. Na tentativa falhada de me tornar uma sereia, ou melhor, um tubarão-baleia, eu estava não só a interromper o processo de respiração externa, como estava a perturbar a respiração celular, já que os dois processos estão intimamente ligados. O dióxido de carbono estava a acumular-se no meu sangue até que o meu cérebro dava o alerta e me mandava voltar à superfície. Este meu incrível sistema de alarme, em tudo semelhante ao vosso, salvou-me a vida sempre que me forçou a ir procurar ar para respirar. Quando sustemos a respiração por muito tempo, entramos num estado de hipóxia. Passado 1 minuto ou 2 de não darmos entrada de dioxigênio, as células do nosso corpo começam a comportar-se de forma diferente e gera-se uma reação em cadeia que afeta todos os nossos órgãos. O coração começa a bater de forma irregular. Os rins e o fígado podem ficar danificados. A acumulação de dióxido de carbono no corpo pode fazê-lo chegar ao cérebro e causar também estragos nesse órgão. Se desmaiarmos, podem surgir ainda outras complicações. Resumindo, não é algo que mereça assim tanto ser testado até ao limite. É verdade que o recorde do Guinness de mais tempo sem respirar é de cerca de 24 minutos, mas os recordistas, assim como quem mergulha em apneia por vários minutos, fazem treinos específicos para aumentar a sua capacidade respiratória. Alguns treinos
incluem respirar dioxigênio puro, que, como sabemos, não é de todo comparável ao dioxigênio presente no ar que nos rodeia. Também diferente é o ar que respiramos ao nível médio do mar em comparação com o que se respira a diferentes altitudes. Quando me aventurei a subir a Montanha das Sete Cores, no Peru, senti na pele, e no corpo todo, a dificuldade que era respirar, porque o dioxigênio se tornava cada vez mais raro. A mais de 5.000 metros de altitude, uma passada minha bem lenta pôs o meu coração a bater como se eu estivesse a correr junto ao mar. Medi a pulsação e depois de dar uns 3 ou 4 passos, estava nos 120 batimentos por minuto. Jamais eu conseguiria correr naquele ambiente, mas por mim passavam os nativos da montanha para cima e para baixo aceleradíssimos. É fácil para eles, que estão habituados, desde sempre, à privação de dioxigênio e à vida em altitude, da mesma forma que eu estou habituada a respirar ao nível médio do mar. Sabia que as populações que vivem a grandes altitudes, como os Aymara e os Quechua, têm o peito maior e pulmões mais volumosos para compensar o facto de o ar que respiram ter menos de oxigênio disponível? Agora, sei que precisaria de bem mais do que muita força de vontade para conseguir respirar como o tubarão-baleia. Mas a miúda não sabia. Antes de devorar os livros de ciências, não fazia ideia de que os tubarões-baleia, assim como outros peixes, moluscos, crustáceos, fazem as trocas gasosas diretamente na água através de brânquias. De pernas cruzadas no chão, com os livros ao colo. Foi assim que eu descobri porque é que os golfinhos têm de vir à superfície respirar, apesar de viverem no mesmo ambiente que os tubarões. E porque é que vemos as baleias a dormitar à superfície da água como se fossem grandes troncos de madeira. Depois dessas descobertas e de outras tantas, a pequena Carla tagarelava à mesa de jantar sobre como os insetos respiram por traqueias, como aquela joaninha que encontrou no quintal do avô, e como as minhocas e as rãs respiram pela pele. Eu já não tenho nem o tamanho, nem a energia dos meus 10, 11 anos, mas para compensar, tenho muitas mais curiosidades que posso partilhar. Umas são muito interessantes, outras seguramente bizarras. E há aquelas que à primeira vista podem parecer completamente desnecessárias ou só estranhas. Bom, não nos esqueçamos de que todas elas refletem adaptações que são resultado de milhões de anos de evolução e que permitem aos animais tirar o maior proveito do ambiente em que vivem. Na categoria bizarrias em geral, aos olhos de uma humana, temos, obviamente, o pepino do mar, reconhecido mundialmente por respirar pelo rabo. Durante a respiração, os pepinos do mar contraem e expandem o corpo para que este se encha de água. Ao expandirem o corpo, a água entra pelo ânus do animal e segue pelas árvores respiratórias adentro, que são o equivalente aos nossos pulmões. O dioxigênio é retirado da água, o dióxido de carbono é dado em troca e os pepinos do mar concluem o processo contraindo o corpo e expelindo a água. Mas espantem-se que os pepinos do mar não são os únicos. Também existem tartarugas de água doce que conseguem fazer trocas gasosas pelo rabo utilizando um par de sacos que se encontram junto à cloaca e que são preenchidos com água. O dioxigênio dissolvido da água entra então na corrente sanguínea em troca de dióxido de carbono que abandona o corpo. Esta capacidade permite às tartarugas permanecerem debaixo de água durante horas sem que tenham de vir à superfície e respirar a plenos pulmões. Obviamente, e a arriscarem-se a ser apanhadas por um predador. Quantas horas? Pelo menos 72, segundo testes realizados em laboratório. Já que estamos neste tópico de utilizar a parte traseira do corpo para ajudar no processo respiratório, aproveito para deixar a nota de que as aves também se fazem valer de sacos aéreos junto da cloaca, na zona traseira, para fazerem circular o ar que chega aos pulmões e realizarem assim as tão necessárias trocas gasosas. Deixemos as bizarrias de lado, que afinal poderão não ser assim tão estranhas, e caminhemos pela Terra.
Sabia que os cavalos só respiram pelo nariz? É verdade, não conseguem respirar pela boca. Isto porque a ligação entre a boca e os pulmões se encontra bloqueada para que a comida não siga o caminho errado, como nos acontece a nós às vezes. Tal como os cavalos, há mais animais, alguns muito próximos de nós e que até vivem em nossas casas, que não respiram pela boca, como os coelhos, por exemplo. Quem geralmente não é bem-vindo em nossa casa é o grupo das serpentes. A maior parte das cobras só utilizam um pulmão para respirar, o direito. O pulmão esquerdo pode estar completamente desenvolvido, mas é sempre mais pequeno do que o direito, podendo ser apenas vestigial ou então estar completamente ausente. Uma adaptação que é muito útil, tendo em conta o corpo tão esguio e compactado das cobras. E como se uma adaptação respiratória não fosse suficiente, há ainda outra. Quando as cobras engolem uma presa muito, muito grande, a glote que está na base da traqueia desloca-se para o lado para que a cobra possa continuar a respirar enquanto faz a digestão. Assim, não morre nem de fome, nem de falta de ar. Avançamos rapidamente para outra adaptação respiratória no reino animal. O mamífero terrestre mais rápido do planeta, a cheetah, precisa ter um sistema respiratório altamente eficiente. Caso contrário, não consegue atingir o seu famoso recorde de chegar aos 100 km por hora em apenas 3 segundos. A taxa respiratória da cheetah pode atingir as 150 respirações por minuto, permitindo-lhe assim obter o dioxigênio necessário para produzir energia para concluir a caçada. Mas atenção que isto não dura muito. Quando consegue finalmente capturar uma presa, a cheetah precisa de uma meia hora de pausa para recuperar o fôlego. No extremo oposto, temos um animal muito pachorrento. As preguiças conseguem respirar de cabeça para baixo horas a fio sem gastar muita energia, porque o estômago e o fígado estão ligados ao diafragma através de um tecido que permite manter os órgãos no lugar sem que estes colapsem sobre os pulmões. Se não fossem estes tecidos, que se parecem com o que temos por debaixo da língua, as preguiças poderiam gastar mais 13% da energia só para respirarem. Eu sei que parece pouco, mas para quem desce das árvores uma vez por semana para fazer xixi, acreditem que é bastante. Deixemos a terra, como os antepassados das baleias fizeram, e passemos para a água, na categoria campeões marinhos. Os peixes pulmonados, como o nome indica, não só têm brânquias, como têm também pulmões. Assim sendo, conseguem obter o dioxigênio que necessitam tanto da água como do ar. Existem apenas 6 espécies de peixes pulmonados e, infelizmente, nenhuma delas se encontra em Portugal. Encontram-se na Austrália, América do Sul e África. E se eu tivesse de decretar uma campeã mundial em suster a respiração, escolheria, sem dúvida, a baleia bicuda de Cuvier. 138 minutos debaixo de água sem respirar não é para qualquer um. Igualmente impressionantes são os cachalotes, que conseguem suster a respiração cerca de 90 minutos quando mergulham até aos 1000 metros de profundidade em busca de lulas. E já que falamos de cetáceos, não nos podemos esquecer das majestosas baleias azuis, que produzem uma coluna vertical de spray que pode atingir os 10 metros de altura quando expiram. A forma e a altura dos sopros dos cetáceos permitem aos cientistas identificar as espécies mesmo sem terem ainda visto o animal. Por exemplo, a baleia franca e a baleia cinzenta têm um sopro em forma de V. Nas baleias francas, o sopro é geralmente mais alto e mais largo, porque os seus piráculos estão mais afastados. Já na baleia cinzenta, o sopro costuma ser mais espesso e pode até ter uma forma de coração. A próxima categoria chama-se caso único e aposto que vai deixar toda a gente de boca aberta. Nem todos os animais respiram. Sim, ouviram bem. Há pelo menos um animal no nosso planeta que não respira. É um grande mistério que está ainda por resolver.
Há uma equipa de cientistas que descobriu uma espécie de parasita com 8 milímetros, um parente muito afastado das medusas, que não respira. Chama-se Eneguia salminicola. É conhecido por infectar salmões e não apresenta no seu genoma quaisquer genes relacionados com processos respiratórios. É caso único no reino animal. Mudei de ideias é a categoria que se segue, com um grupo muito particular de animais. A maioria das salamandras, cerca de 2/3 das espécies, para ser mais exata, não têm pulmões quando chega à fase adulta. Assim, estas salamandras respiram através da pele e de membranas mucosas na boca e na garganta. No entanto, durante a fase embrionária, as pequenas salamandras começam por desenvolver pulmões. O processo é interrompido a meio e ainda não se percebeu completamente porquê. Bom, mas não parece ser um problema para as salamandras. Outras espécies de salamandras apresentam adaptações completamente opostas. Durante a fase larvar, respiram através de guelras e durante a metamorfose, transformam-se em salamandras adultas que respiram por pulmões. E para terminar com chave de ouro, vamos a 2 exemplos pequenos, mas poderosos. Muitas espécies de insetos aquáticos mergulham com garrafa, mas uma garrafa natural, que é nada mais, nada menos do que uma bolha de ar. Bolha essa que fica alojada debaixo das asas e que contém o dioxigênio de que o inseto necessita quando está debaixo de água. Tal como um mergulhador humano, quando o ar do reservatório está a terminar, o inseto vem à superfície e volta a encher a bolha com mais ar. Os mesmos insetos podem usar ainda um outro tipo de reservatório de ar, que retira o dioxigênio de que necessitam diretamente da água que os rodeia. Aqui está uma excelente ideia que poderia permitir aos mergulhadores humanos ficarem mais tempo debaixo de água. Pensem nisto. Chegamos ao fim com uma adaptação que em nada fica atrás de todos os animais de que falei até agora. As aranhas conseguem respirar simultaneamente por traqueias, tal como os insetos, e por pulmões foliáceos, que fazem lembrar as folhas de um livro. As combinações são mais do que muitas. Há aranhas que tiram proveito dos 2 processos, há outras que só usam a traqueia, há ainda aracnídeos que fazem as trocas gasosas diretamente através da cutícula, a tal respiração cutânea de que ouvimos falar em outros grupos de animais. O reino animal está repleto destas particularidades que tornam todas as espécies especiais à sua maneira. Por isso é que importa olharmos para o planeta Terra como uma grande entidade viva, onde todos têm um lugar, independentemente do tamanho, da forma, da cor ou da origem. Todos desempenhamos um papel. Confesso que há uma certa consolação nisto não me ter tornado um tubarão-baleia. É certo que não posso cruzar o oceano num ápice, mas posso fazer parte deste grupo de seres humanos que educa a geração que vai salvar a Terra. E quando tudo parece mais desafiante do que o normal, há uma técnica muito simples a que podemos recorrer. Basta respirar fundo. Até à próxima. Chegamos ao final deste webinar, um momento ideal para refletirmos sobre o que aqui ouvimos e aprendemos. Não só sobre o sistema respiratório dos animais, mas sobre o potencial transformador do storytelling no ensino, que pode ser utilizado pelo docente ou pelos alunos. Na verdade, o storytelling é muito mais do que contar histórias. É uma metodologia ativa, capaz de relacionar conteúdos científicos com experiências humanas, criando uma ponte entre o que os alunos sabem e o que poderão vir a descobrir. Pensem no que fizemos aqui hoje. Utilizamos experiências passadas, explicações científicas e curiosidades para aprofundar o estudo do sistema respiratório nos animais. Não começámos com definições, mas sim com narrativas e contextos que geraram curiosidade, a base de toda a aprendizagem significativa. Se parar para pensar, quais são os 3 factos principais que reteve? Como é que eles foram transmitidos? Talvez se lembre
de como o corpo da Carla respondia à falta de oxigênio ou de como a Carla sentiu o coração a bater acelerado nas altas montanhas onde o ar é rarefeito. Transmitir o conhecimento recorrendo a storytelling tem várias vantagens. Apresentamos agora as 3 vantagens principais. Envolvimento emocional. O cérebro humano adora histórias. Quando partilhamos experiências que poderão ser transversais ao nosso público ou descrevemos o cenário que nos rodeia, criamos uma ligação emocional que facilita a retenção da informação. Organização do conhecimento. As histórias ajudam a organizar informações complexas e a ter um fio condutor. Esse encadeamento permite uma melhor compreensão de vários elementos que são, muitas vezes, apresentados em separado. Estímulo à curiosidade e exploração. As narrativas despertam perguntas. Como é que as cobras sobrevivem a respirar só com um pulmão? Ou porquê é que os tubarões precisam nadar continuamente para respirarem? Estas e muitas outras perguntas podem ser o ponto de partida para aprofundar mais conhecimentos e incentivar um processo de aprendizagem contínuo, tanto dentro como fora da sala de aula. Como docentes, esta é uma oportunidade de explorarem uma ampla gama de recursos presentes no projeto Viva a Vida, que poderão servir de base para incorporarem storytelling nas práticas de ensino. Aqui estão algumas ideias: livros e filmes, obras como Não Te Esqueças das Orelhas, filmes como Dimensão S ou os vídeos Explora a Vida, estão repletos de histórias que permitem contextualizar conteúdos científicos. Criação de narrativas pelos alunos. Desafia os alunos a criar as suas próprias histórias sobre os temas abordados. Por que não ter um pepino do mar como protagonista e contar as suas muitas aventuras? Aprendizagem fora de portas. Visitas a parques naturais ou até mesmo pequenos ecossistemas locais oferecem muitas oportunidades para observar em primeira mão as adaptações dos animais ao ambiente em que vivem e contar histórias reais sobre esses organismos. Ferramentas digitais, plataformas como a escola virtual e ferramentas como o Powtoon ou o Canva permitem que os alunos e professores criem histórias visuais interativas, enriquecendo a experiência educativa. Em sala de aula, o storytelling pode ser usado como desbloqueador para quase qualquer tema. Podemos começar uma aula com uma pergunta provocadora ou uma narrativa intrigante, por exemplo. Fora da sala, o storytelling pode inspirar projetos de investigação, exposições ou até competições entre alunos para criarem as histórias mais criativas com base nos temas estudados. Mais importante ainda, a metodologia de storytelling desperta nos alunos algo essencial, a curiosidade. E a curiosidade é o motor de qualquer aprendizagem duradoura. É a curiosidade que transforma eu tenho de decorar isto para o teste em eu gostava mesmo de perceber isto. Como no exemplo de hoje, ao explorarmos os diferentes sistemas respiratórios dos animais, vimos como as histórias nos ajudam a transformar conhecimento técnico em algo vivo e emocionante. O storytelling é uma técnica essencial no ensino e aprendizagem, pois transcende a mera transmissão de conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem mais envolvente e cativante. As histórias captam a atenção dos alunos, facilitam a memorização e fornecem contexto ao ensino. Além disso, desenvolvem competências sociais e emocionais, estimulam a criatividade e motivam os alunos, promovendo a inclusão enquanto refletem diversas experiências culturais. É desta forma que o storytelling permite o envolvimento dos alunos, contextualiza as temáticas trabalhadas, traz o mundo para dentro da sala de aula e possibilita o desenvolvimento das competências requeridas pelo perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Esperemos que este webinar seja o ponto de partida para muitas e cativantes histórias, partilhas e explorações repletas de ciência e vida. Para que possa aplicar já com as suas turmas, enviar-lhe-emos de seguida um recurso sobre a respiração dos peixes. Até à próxima e não se esqueça, viva a vida!